do senhor Fábio Mitidieri, né? Aqui altera o artigo 2º da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, para viabilizar a comercialização de medicamentos que contêm extratos, substratos ou partes da planta cannabis sativa em sua formulação. Eu gostaria de convidar para fazer parte da mesa o senhor Denis Soult, agrônomo, engenheiro agrônomo, mestrado em População, Território e Estatísticas Públicas pela Escola Nacional de Ciências e Estatística, ENSE, IBGE, diretor da Câmara Técnica das Ciências Agrárias da SBC, Sociedade Brasileira dos Estudos da Cannabis, atendendo o requerimento número 28 do deputado Paulo Teixeira, e o requerimento 30 do deputado Eduardo Costa e 38 do deputado Marcelo Freixo. O senhor Luiz Eduardo Rangel, especialista do Ministério da Agricultura e Agropecuária, AMAP, conforme requerimento 13 do deputado Eduardo Costa. E Paulo Fraga, cientista social, mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo, atendendo o requerimento número 17 do deputado Eduardo Costa. Como nós não temos, além do relator, nenhum outro deputado, eu deixo de atender a análise e votação da ata. Nós entramos, então, direto à ordem do dia, passando ao senhor Denis Soult a palavra. Muito obrigado, estou lisonjeado pelo convite, agradeço aí ao deputado Dutti pela presença. E, bom, eu vou começar colocando aqui, também sou engenheiro agrônomo, sou do Instituto Vital Brasil e pesquiso plantas medicinais pela diretoria científica no Instituto. Alguns conhecem o Instituto Vital Brasil, geralmente eu faço uma abertura da apresentação um pouco institucional para aqueles que não conhecem. Talvez eu seja um pouco mais sucinto, acredito que todos conheçam aqui, e vou aprofundar aqui numa abordagem um pouco diferente, um pouco mais pé no chão do que vem já acontecendo realmente no cenário brasileiro, né? Bom, vou mencionar aqui não somente a potencialidade da cultura no Brasil para medicinais e industriais, mas também vou falar quais são os riscos a quais estamos expostos em não regular a cannabis, né? Então, bom, fazendo aquela apresentação, o Instituto Vital Brasil é um dos laboratórios oficiais existentes, né? Produz medicamentos para o setor público, para o Ministério da Saúde, né? Realiza estudos e pesquisas no campo farmacêutico, biológico, econômico e social. Serviços que vão dos diagnósticos laboratoriais, epidemiológicos e programas de controle de doenças que ameaçam a saúde pública do Estado do Rio de Janeiro. Como missão, contribuir para a promoção da saúde por meio de pesquisa, difusão, conhecimento científico, fabricação de produtos com ética e responsabilidade social e ambiental. Né? E a nossa visão é ampliar o seu papel de referência em saúde, ciência e tecnologia por meio de uma gestão inovadora e participativa. Bom, o que fazemos na área especificamente plantas medicinais, em termos gerais, né? Pesquisamos e desenvolvemos protocolos de cultivo e de beneficiamento de espécies medicinais, pesquisar e desenvolver novos medicamentos fitoterápicos e suas formas de administração.
Também damos curso, damos apoio aos alunos de farmácia da UF, o Laboratório de Pesquisa de Produtos Naturais da Fazenda IVB, do campus IVB em Cachoeira de Macacu. Também damos curso de capacitação em plantas medicinais para profissionais da saúde dos municípios, através de convênios, né, agentes comunitários de saúde. E já na parte específica do que cabe a cannabis, tivemos várias discussões exatamente em função da nossa missão sobre formas de ajudar pacientes que necessitavam, né? E, obviamente, o limiar entre a legalidade e o risco de você estar incorrendo em algum desvio de finalidade nos restringiu bastante de querer montar realmente um projeto de assistência social visando aos pacientes que tinham direito a autocultivo, né? Conseguiram eliminar na justiça. De qualquer forma, o que fazemos? Damos cursos, né, junto às associações de pacientes, né, no caso da Abracannabis, do Rio de Janeiro, no caso da Cultive, de São Paulo. Falamos sobre segurança, pragas, doenças, coisas que os pacientes que conseguiram habeas corpus para autocultivo precisam se preocupar, né? Quando vão desenvolver o cultivo. Não basta ter autorização, tem que saber efetivamente cultivar, né? E aí eu já vou cair direto aqui na produção legal atual no Brasil. O Brasil atualmente tem produção legalizada? Tem. Por base na judicialização, decisão por liminar, mas está aí, né? Temos pacientes, temos associações que têm a planta, estão cultivando, né? Então, a gente já tem, de certa forma, aí um desenho, uma amostra do que é a nossa cadeia produtiva atual. Ela é ampla? Não. Né? Ela está regulada? Não. Né? São 54 liminares, se não me engano, já tem mais uma, 55, acho que foi em Santa Catarina, que foram concedidas pela Justiça. Tudo através de habeas corpus, aí, dependendo do mundo jurídico, aí, qual é a estratégia jurídica que é adotada pelos advogados que vêm ajudar esses pacientes, mas, tecnicamente, se pensarmos sobre habeas corpus, é uma liminar para se defender de um crime, né? Então, quantos pacientes já não estão plantando ilegalmente para fazer o pedido da liminar de habeas corpus preventivo, né? Seria um pré-requisito, né? Qual é o perfil dessa produção no Brasil, né? Grande parte deles são cultivos internos, né? Chamam de indoor também, ou em ambiente fechado, né? Grande parte desses pacientes são produtores com pouca ou sem qualquer experiência com a agricultura, né? Com cultivo mais básico. As plantas, a estratégia de cultivo varia muito, mas, basicamente, você tem um ciclo fenológico da planta de 12 a 18 semanas, aí, dependendo da genética que você está usando. Os pacientes, geralmente, com laudo na justiça, com autorização, eles têm que ter a definição de quantas plantas eles são autorizados a plantar, inclusive quantas sementes eles podem adquirir. Também uma grande variação, né, de 6 até 27 plantas por paciente, mais ou menos. Isso, estou colocando dados da minha experiência pessoal que eu tenho com esses pacientes, do convívio desses pacientes, que já são 5 anos acompanhando, né? A produtividade desses pacientes é relativamente baixa, né, de 15 a 30 gramas por planta, e um fator preocupante, geralmente, no cultivo desses pacientes é o gasto com luz, né? No sistema fechado, né, no sistema indoor, o gasto energético é enorme e você tem que pensar que a maioria deles está usando o quê? Eles têm um consumo residencial, né? Então, eles não têm acesso ao valor que seja subsidiado ou que seja de menor custo, né? Então, realmente, isso dificulta muito. Como eu disse, eu literalmente acompanho alguns pacientes, acompanho pessoalmente quando eles precisam de ajuda, ou até de forma remota, né? Estamos aí com a tecnologia do WhatsApp para nos ajudar.
Mas vamos aí avaliando essas doenças. E esse é o ponto que é muito importante. Eu não deixei o nome dos pacientes expostos, né, no caso, mas é uma questão de preservação. Mas o que temos é isso, pacientes toda hora tendo problemas com a parte de pragas e doenças, adubação, manejo da planta, né? E você tem um perfil de um paciente que, grande parte deles, não tem experiência alguma com cultivo. Então, o que a gente vê, às vezes, aqui de resultado, isso aí foi um processo que deu errado em torno de 6 a 7 vezes. O paciente, na sexta tentativa, quinta, sexta tentativa, consegue fechar um ciclo completo do cultivo. Tá? Poucos têm aquele dedo verde, né, para efetivamente conseguir o resultado, né? Muitos, inclusive, acabam desistindo por causa disso, né? Aí eles acionam a justiça para ter acesso ao medicamento pago pelo governo, né, pela saúde, pelo Ministério da Saúde. Né? E o problema do cenário atual e o direito à saúde desses cultivos caseiros não é de se surpreender. A gente tem alguns problemas de controle de qualidade, temos alguns problemas de segurança, estabilidade e eficácia desses medicamentos finalizados. Né? Então, não é incomum você encontrar óleo que não tem ingrediente ativo quando você passa por uma HPLC. Não é incomum, às vezes, você encontrar pelo, por exemplo, de gato dentro do óleo. Então, são outros riscos que você expõe o paciente nesse cenário que, vale ressaltar, eu defendo mesmo a judicialização como única forma, nesse momento, de acesso à terapia, mas que há seus problemas, né? Sem um efetivo apoio técnico, seja desde o cultivo, para que a planta apresente, através do metabolismo secundário, como o pesquisador Roberto da Embrapa colocou aqui mesmo naquela sessão, não entrou em detalhes, mas que ele que define o perfil químico necessário para o paciente, né? Então, existe um manejo correto dessa planta para você ter o máximo de produção na planta, né, dos ingredientes que você tem interesse, que tem na composição do medicamento, né, e que tenha eficácia terapêutica. Né? Não adianta nada eu ter um medicamento que seja óleo puro. Há casos, por exemplo, de análises quantitativas que alguns óleos, para o paciente ter eficácia terapêutica, tem que tomar 876 ml de óleo. Né? E aí eu vou entrar um pouco mais na minha seara, né? Eu vou entrar aqui como engenheiro agrônomo, né? O problema além da saúde, né? Temos um problema estrutural que afeta várias cadeias produtivas, e não somente a cadeia de saúde. Né? Temos aí a parte de agricultura. Né? O que acontece? Temos pacientes que você vai chegar para ele, não, qual é a planta que você usa? Vou usar aleatoriamente um termo, Harlitsu. Você tem certeza que essa sua planta é Harlitsu? O perfil químico da Harlitsu que você precisa está ali? Ele nem tem como dizer isso. Nem tem como afirmar isso. Né? E outras coisas. Você tem material com decisão da justiça autorizado para entrar no país, mas que não passou por um processo de regulação e controle, de vigilância, de quarentena. Né? Então, acaba entrando pragas. Ou a própria planta da cannabis é uma planta hospedeira de outras pragas. Então, você acaba afetando outras áreas da cadeia produtiva de agricultura. Você expondo a novos riscos, novas pragas entrando, novas doenças. Vou falar aqui só rapidamente sobre esse artigo, que menciona perfeitamente o caso de rastreabilidade. Né? Então, eu achei muito interessante, em uma ocasião, acho que foi o próprio comitê que me enviou uma carta para o IVB perguntando quais genéticas deveriam ser adotadas para o cultivo no Brasil para fins medicinais. Eu falei, olha, isso não vai funcionar corretamente.
né? E por quê? Né? Nesse caso do Hasenkamp, cannabis de cultivar para quimiotipo, né? O que ele coloca? Quais das muitas cultivares devem ser disponibilizadas para uso? São questionamentos que a gente tem que colocar. Quais? É um infinito isso, né? As cultivares são denominadas com uso de nomes populares, fazendo-se uma grande distinção entre tipos índica e sativa. Vale ressaltar que nem essa classificação índica e sativa é recomendada. Mas não está claro se essa classificação reflete as diferenças relevantes à composição química. O que importa para o paciente é o que está dentro da planta. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de eficácia de um óleo de cannabis, isso já está comprovado que não é o puro CBD ou o puro THC, tá, que vai resolver, que vai dar eficácia. Existe um efeito sinérgico com terpenos e flavonoides, ou que alguns chamam de efeito comitiva, que já foi provada a eficácia terapêutica, comparado aos isolados. Tá? Então, o que acontece? Se você tem uma planta, nesse caso, tem uma planta chamada White Widow, que eles dizem índica, dizem a amnésia, que é dominante. E aí a gente faz avalia aqui a composição dos terpenos, pegamos aí o alfa-pineno, por exemplo, merceno só como exemplos. Tá? E o que a gente vai constatar aqui, por exemplo, na amnésia, cadê a luzinha? Aqui na amnésia, né, no alfa-pineno, né, que ela tem só metade do teor que a White Widow, por exemplo, que seria uma outra genética, teria. Né? Isso não bate com o nome que se dá à planta. Porque, no caso, o terpeno alfa-pineno ele tem propriedades anticolinesterásicas. Quer dizer, é o contrário, ele ajuda na memória. Né? Então, é esse tipo de coisa que acontece. Então, você poderia ter uma pessoa leiga falando para você, olha, para você que tem isso, ó, de repente, melhor é a amnésia. Será que é? Vou além, não botei esse artigo, porque a gente tem pouco tempo, mas, por exemplo, há casos já constatados em outras publicações que, por exemplo, uma planta Harletsu, no Colorado, comparado a uma Harletsu, por exemplo, em Utah, não tem os mesmos marcadores de DNA, não são a mesma planta. Então, atualmente, em termos de rastreabilidade genética dessa planta, a gente não tem garantia nenhuma em termos dos ensaios DHE, eles não passariam. Tá? A gente tem que entender que só recentemente algumas empresas estão trabalhando firmemente no melhoramento vegetal dessas plantas. Tá? Mas grande parte da genética que está aí ela é oriunda do mundo ilegal. Onde você vai fazer um ensaio de melhoramento genético, que você precisa de espaço físico, se você tem uma planta proscrita. Né? Já terminou meu tempo? Rapidamente aqui. Pragas que já encontramos. Né? Então, temos aí o ácaro oriental. O importante é reparar que ele ataca, além de ser uma praga da cannabis, por exemplo, como essas plantas estão entrando, a praga quarentenária, elas estão entrando aqui ilegalmente, para estar trazendo pragas e doenças para outras culturas, onde elas também está aqui embaixo, ataca citros, batata, mamona, banana, e por aí vai. Quer dizer, a gente ainda está expondo a risco outras culturas. Né? Esse é outro caso, da espécie dessa mosca branca, também dificílimo controle, por sinal. A Universidade de Purdue colocou que está tendo dificuldade para se fazer o controle dessa espécie. Mas veja só, mais uma vez, ataca aqui e é responsável pelo vírus no mosaico do feijão preto. Aí o próprio vírus, o piolho do feijão preto, também.
E aí temos aí um que é bem interessante, porque agora a gente tem uma rede lúpulo, né? O lúpulo está se desenvolvendo fortemente no Brasil, e temos aí uma praga que quase certo que já esteja no Brasil, que ataca também o lúpulo, e que não está sequer registrado. Só para vocês repararem, porque tem também o afídio de Bang, esse já é mais específico da cannabis, mas as cerdas proeminentes diferenciam a espécie comparada ao pulgão do lúpulo. Tá? Não tem essa proeminência das cerdas. Então, eu coloco qual é o caminho. Né? Acho que é um tanto óbvio, acho que o nosso colega Rangel deve entrar nesse detalhe, mas o que existe de demanda para o bem-estar da saúde de uma população, ela vai ser procurada, seja por meios da justiça, seja até na ilegalidade. Então, isso invariavelmente vai acontecer com o tempo. A gente pode estar discutindo em qual forma vai acontecer isso. A importância de regular e legalizar recai em ter segurança, rastreabilidade do material propagativo, para a constituição de um banco germoplasma, para o paciente que estiver recebendo uma semente ou está recebendo o óleo de um produtor de uma semente, que essa semente vai dar garantia que produz aquilo que se propõe. No caso dos pacientes individuais com autocultivo, essa demanda por uma responsabilidade técnica, um apoio técnico é enorme para viabilizar. O único caminho viável para isso, para esses pacientes, seria o associativismo, né? Com responsáveis técnicos. Eu colocaria uma pessoa da área de agrárias, eu estaria defendendo minha classe, agrônomo, eu acho que seria muito importante, assim como um farmacêutico, para acompanhar todo esse processo. Tá? Cooperativa de produtores também, com a devida assistência técnica. Farmácia viva, exclusivamente para CBD, seria totalmente viável, o desenvolvimento da farmácia viva para o cânhamo, para plantas exclusivas com predominância, né? Não vou falar da predominância CDB, mas a ausência, rastro somente de THC, mas seria passível de produção. Né? E farmácias públicas no desenvolvimento, através de parcerias de desenvolvimento produtivos. Inclusive, acredito que essas PDPs poderiam ser feitas até com essas empresas também, dando apoio até essas associações. Seria bem interessante, pelo menos em termos dos responsáveis técnicos. Em suma, eu acho que eu gosto de encerrar aqui com o Vital Brasil mesmo, né? Na sua fundação ele fez 100 anos agora, né? A fundação do Instituto Vital Brasil, ano passado, né? Que não mudou, em essência, em função da missão do Vital Brasil. E estamos aqui hoje participando disso ativamente. Eu gostaria até de colocar o nome do nosso atual presidente, Adilson Stolitz, né? Que abraçou a causa, acha que realmente tem essa demanda, temos que cuidar dos pacientes. Né? Mas isso que ele falou na época da inauguração, nosso Brasil tão vasto, tão cheio de riqueza, onde se encontra cada passo, ao lado de cada atividade, cada iniciativa, muitas causas inibitórias de origem patológica, e está reclamando por ciência. Eu acho que a nossa principal mensagem aqui é o seguinte, não é só a produção que a gente precisa pesquisar também. Tem muito trabalho para ser feito pela frente. Muito obrigado. Agradecendo ao senhor Denis, eu passo a palavra de imediato ao senhor Luiz Eduardo Rangel, especialista do Ministério da Agricultura e Agropecuária, MAPA. Obrigado, deputada. Uma honra estar aqui representando o Ministério, mais uma vez na Câmara dos Deputados. Obrigado ao deputado Luciano também pela deferência aqui na mesa. E queria inicialmente me apresentar aqui como especialista, fui colocado no meu título de especialista, quem eu sou lá no Ministério da Agricultura. Eu militei durante muitos anos na defesa agropecuária, tá? Então sou um especialista em fitossanidade e sanidade de animais e vegetais, e hoje eu desempenho a tarefa de ser o diretor de análises econômicas e políticas públicas da Secretaria de Política Agrícola, da ministra Tereza Cristina, em que é um fórum, um departamento que coordena 36 câmaras setoriais temáticas dentro do Ministério da Agricultura, ou seja,
Todas as cadeias produtivas estruturadas no Brasil estão ali representadas. Eu gostaria de citar algumas para vocês, de repente, tentarem fazer um paralelismo futuro do que a gente está falando aqui, né, especificamente dessa espécie. Né? Existe uma Câmara Setorial, por exemplo, que fala sobre fibras naturais. Então envolvem malva, juta, né, uma série de outras, sisal e outras fibras naturais, que não especificamente o algodão, porque nesse caso o agronegócio já está bem estruturado. Existem outros segmentos, por exemplo, como a Câmara do Tabaco, né, que é um outro segmento muito específico, que tem características interessantes. Segmentos como o do mel, que é uma Câmara Setorial que tem uma característica mais de agricultura familiar, uma estruturação produtiva que, de repente, pode inspirar modelos como o que está sendo discutido nessa mesa. Então, só para dizer que a gente hoje tem um cabedal de setores ali alicerçados, atendidos pelo Ministério da Agricultura, que podem servir de exemplo para o futuro. Então, essa é a nossa função institucional. E por que eu fui designado, então, para estar aqui? Para dizer um pouquinho de o que o Ministério da Agricultura pensa, e antes de falar do Ministério da Agricultura especificamente, deputado, eu acho que é importante dizer que o Ministério está dentro do governo federal. E o governo federal tem sido bastante cauteloso ao se expor com relação a esse tema, porque ele aguarda que o Congresso Nacional faça os seus movimentos naturais, e essa discussão tem sido muito bem conduzida por essa comissão especial. Então, ao passo em que os fatores que preocupam a sociedade forem sendo dirimidos e cada vez mais essa planta passe a ser uma planta, deixe de ser uma planta proscrita e passe a ser uma planta economicamente explorável do ponto de vista legal no Brasil, eu gostaria de dizer que o governo federal estaria de portas abertas pelo Ministério da Agricultura a recepcioná-la dentro dos nossos setores. Essa é a narrativa da nossa ministra, ela é extremamente técnica, não existem preconceitos do ponto de vista da ordem econômica com relação a isso, só que se aguarda, obviamente, que esse caminho se trilhe na casa que é essa casa que essa discussão precisa fazer no primeiro momento. Tá? Isso posto, eu queria dizer claramente que, do ponto de vista de exploração comercial, nós fizemos uma análise ainda preliminar dentro do Ministério da Agricultura e identificamos um grande potencial econômico na questão especificamente da cannabis para uso medicinal no primeiro momento. E isso foi puxado pela própria a indústria farmacêutica, numa discussão que teve preliminarmente com a Anvisa, e que ressuscitou, deputado, um tema que eu tenho certeza que essa comissão já explorou no passado, que é o Programa Nacional de Plantas Medicinais, que foi lançado em 2006 pelo governo federal. Né? E eu queria tecer alguns comentários específicos sobre a ótica do Ministério da Agricultura, que foi sempre um parceiro desse programa. É um programa que foi capitaneado pelo Ministério da Saúde para poder estimular, né, alavancar o processo de uso de plantas medicinais, né, dessa farmácia de plantas medicinais no SUS, inclusive, né, farmácia verde, e esse processo teve resultados, né, mas em alguns momentos, todo o processo de fomento, de construção que foi feito, decepcionou alguns segmentos que se envolveram com isso. E esse é um ponto que eu gostaria de alertar, quer dizer, o setor do agronegócio é um setor que espera, né, longevidade, né, previsibilidade no seu processo de oferta de matérias-primas. Né? Isso tem vários fatores que influenciam isso. Hábitos alimentares, seja do mercado doméstico, seja de exportação, vários fatores. A fidelização, o chamado integração de cadeias produtivas é fundamental. Acho que o Denis foi muito feliz em colocar isso. Integrar cadeias produtivas precisa ser um fator a ser considerado, mas mais do que isso, precisa de previsibilidade, que isso precisa estar integrado dentro do modelo produtivo. Muito bem. Então, superado essa frustração que nós tivemos com o programa de plantas medicinais, eu gostaria de dizer que qualquer que seja o segmento a ser abordado, né, em qualquer tipo de planta, hoje proscrita ou no futuro não proscrita, precisa necessariamente estar integrado dentro de um modelo produtivo estável e longevo. Né? E aí o Denis colocou muito claramente aqui, que eu gostaria até de agradecer, que existe um divisor de águas para as plantas medicinais, para os medicamentos oriundos de plantas medicinais. É o momento da síntese do medicamento. Né? A síntese de um medicamento, em função da sua escala e da sua simplicidade do ponto de vista industrial, ela mata um modelo de integração em plantas medicinais. Então, a partir do momento que você tem um medicamento sintetizado, naturalmente, aquele modelo de produção de plantas medicinais ele está fadado a ser descontinuado ou ser desincentivado, porque não se justifica isso. Pelo que disse o Denis, e isso é um fator até que nós precisamos considerar, é que como existe esse efeito comitiva, né, isso pode, né, ser um indutor de uma perenidade no modelo de fidelização entre produção rural e entrega nas indústrias farmacêuticas. Há exemplo do que acontece na camomila, né, que é uma planta que não se conseguiu, por causa desse efeito comitivo, síntese específica dos seus metabólitos.
Então, fica aí a nossa decepção com relação ao programa de 2006, não total, acho que a gente conseguiu avançar muito em determinadas questões, quebrar alguns paradigmas, inclusive com farmácias de manipulação, mas que isso pode ser um problema para esse conceito. Corto agora para a questão que o Denis também levantou de riscos sanitários. Ora, eu concordo, eu sou um especialista nisso, né? Militei muitos anos na questão de proteger lavouras e rebanhos da entrada de pragas e doenças no Brasil e sou o maior militante de que isso não aconteça, né? O fato é que, especificamente para essa espécie, nós temos hoje, de fato, não é uma espécie considerada exótica, né? Vamos ser sinceros, ela é uma espécie presente. Então, sob o ponto de vista do risco sanitário, da introdução de novos organismos que têm como hospedeiros essa espécie, numa visão ainda, não posso dizer exaustiva, mas a princípio não teriam novidades nesse processo que poderiam ser introduzidas no Brasil. Mas, sempre que uma espécie não está no rol daquelas que são monitoráveis, que estão dentro da vigilância agropecuária, o risco é o pior dos riscos, é aquele risco não medido, né? O risco desconhecido, como eu sempre digo, é o pior dos riscos, porque se você tem risco médio, alto ou baixo, você consegue, então, fazer seus esforços para poder mitigá-lo. Se o risco é desconhecido, é o pior dos riscos, então você acaba tendo fenômenos como o que foi comentado aí pelo Denis, uma eventual introdução de uma semente, de um fungo ou de uma planta daninha que pode ser vinculada à semente, como no caso da estriga, que é uma planta exótica no Brasil. Então, de fato, são preocupações que existem, mas, de novo, vou repetir, enquanto planta proscrita, ela jamais entrará no rol das preocupações do Ministério da Agricultura nessa ótica. Sobre a ótica de desvios de conduta, de contrabando, etc., sim. Aí a gente vai estar nessa vigilância ostensiva, ou seja, qualquer importação será considerada não só ilegal sob a ótica de vigilância agropecuária internacional, como sob a ótica de Polícia Federal, né? Nesse caso, especificamente, teria essas duas visões muito claramente. Então, só para contextualizar esse fator específico com relação à defesa agropecuária. De fato, o Denis também coloca muito claramente que existem hoje um ferramental de instrumentos do Ministério da Agricultura que hoje são aplicáveis a qualquer tipo de espécie vegetal e que não são aplicáveis e jamais serão aplicáveis à espécie que está sendo discutida aqui enquanto for planta proscrita. Um deles, como você comentou, é a questão de proteção de cultivares. Então, enquanto existirem restrições sobre o âmbito federal do uso dessa substância, dessa planta, ela não se encaixaria nem na proteção de cultivares, nem na proteção, nem no rol de, por exemplo, plantas que poderiam ter proteção fitossanitária regular, enfim, nenhum das estruturas que nós poderíamos recepcionar dentro do Ministério da Agricultura. Repito, então passa a ser um risco desconhecido, a gente não tem isso, e obviamente a cadeia está desestruturada em função dessa marginalização que essa planta especificamente tem, né? De novo, eu acho que eu queria ressaltar aqui com a presença do deputado Osmar Terra também, que é um grande preocupado com essa lógica, com a tendência que a coisa vem traçando no Brasil, que o Ministério, deputado, está muito voltado a, obviamente, encerrada a pauta de costumes que tem que ser tratada dentro do Congresso Nacional. Só nesse momento e a partir desse momento é que qualquer discussão acerca das atividades econômicas será recepcionada dentro do governo federal, especialmente dentro do Ministério da Agricultura. Bom, voltando então à lógica do raciocínio que eu estava adotando, o que nos preocupa também, então, uma vez superadas essas questões, é qual a estruturação de cadeia que esse setor precisa. Né? Você comentou sobre algumas parcerias e modelos de associativismo e etc. Então, nós precisamos então olhar sobre quais são as cadeias que são estruturadas hoje no Ministério da Agricultura. E essa casa construiu legislações muito interessantes que muitas vezes não são aplicadas a todos os fatores. A exemplo da legislação que hoje vigora, mas que não foi regulamentada, que é a legislação sobre integração produtiva. Né? Diferente do cooperativismo, que é um modelo também que pode se aplicar, mas a integração produtiva talvez viabilize cadeias que hoje não conseguem ter esse modelo. Eu dou o exemplo das granjas de suínos e aves, no modelo de integração que existe no tabaco, né, em que você tem a jusante do processo, e isso contribui com absolutamente todos os ferramentais de rastreabilidade que vocês têm perseguido. No momento que você tem uma indústria, né, que recepciona ou que encomenda matérias-primas, né, desses produtos, com as garantias que são exigidas pela lei, com todo o processo de rastreabilidade, você fideliza o modelo, né, com respeito, obviamente, a todas as nuances que essa palavra fidelização pode ter em algumas interpretações, porque pode parecer perverso nesse modelo de integração, mas a legislação já traz esse ferramental. Então, você poderia dar longevidade, dar previsibilidade ao produtor rural, como acontece nesses fatores que eu comentei. Né? Então, talvez, e aí eu vou dizer não especificamente sobre essa planta que está sendo discutida, mas sobre plantas medicinais, o modelo futuro de viabilidade de plantas medicinais seria
na identificação de plantas que teriam esse efeito comitiva, né, a fidelização de farmoindústrias, né, no modelo de integração poderiam dar viabilidade e longevidade ao agronegócio, talvez. Estou explorando isso pela primeira vez aqui, mas dentro da ótica do Ministério de diversificar o seu potencial produtivo. Tá? Em termos de potencial de mercado, isso é muito complexo. A gente pode estar falando de bilhões, de 1 bilhão a 10 bilhões de reais, isso pode variar em função dos usos que podem ser feitos da determinada planta. Sobre a ótica apenas medicinal, e especificamente do que está sendo discutido, isso tem um potencial relativamente significativo dentro dessa lógica. Então, isso atrairia determinados segmentos do agronegócio que não produzem com margens produtivas, poderiam guinar para essa tendência. É uma opção, mas, de novo, isso tudo é no ambiente das ideias, né, no ambiente ainda da especulação sobre essa ótica do processo. A mensagem final que eu acho que o Ministério tem que dar é: nós estamos preparados, a pauta do Ministério da Agricultura é diversificar matrizes produtivas que consigam agregar margem de lucro para o agricultor, em qualquer dos seus segmentos, seja agricultura familiar, seja agricultura empresarial, em modelos que fundamentalmente consigam integrar tanto consumidores quanto a indústria intermediária e produtores rurais. Nós temos hoje um cabedal de ofertas de ferramental que pode atender absolutamente qualquer tipo de planta exótica que venha a ter um potencial economicamente viável no Brasil, mas, de novo, a gente precisa superar, né, determinadas discussões que estão sendo muito bem conduzidas por essa casa, para que aí, então, no momento certo, a gente possa rapidamente oferecer essas alternativas. Então, deputada, era essa a contribuição que eu podia dar como especialista e estou à disposição. Agradecendo a exposição do Dr. Luiz Eduardo, eu gostaria de registrar a presença do deputado ex-ministro Osmar Terra, que tenho certeza que contribuirá para essa comissão. Passa a palavra ao senhor Paulo Fraga, cientista social, mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Alô? Tá bem. Bom, boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes. Eu queria agradecer também à comissão pelo convite, estar aqui, e também cumprimentar os colegas. Bom, eu não sou da área de agricultura, eu sou sociólogo, e há muito tempo eu tenho trabalhado com a questão do impacto dos plantios ilícitos em indivíduos, populações, e eu queria começar a minha apresentação, né, falando também um pouco da onde eu venho. Né? Eu sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Eu sou coordenador do Núcleo de Estudos de Política de Drogas, Violência e Direitos Humanos, da mesma universidade, e também eu tenho participado de algumas discussões a nível internacional sobre essa questão também. Eu também componho a Rede Cannabis Sud, que está sediada na Universidade de Bordeaux, na França, onde a gente tem discutido alguns países onde a questão dos plantios ilícitos, né, tem impactado populações, né, e essas questões são importantes de serem tratadas aqui também, porque toda a questão da criminalização, a proibição, né, de determinadas plantas tem levado algumas populações, impactado determinadas populações, seja nas áreas urbanas, como também nas áreas rurais de muitos países. Né? Em 2018, por exemplo, eu permaneci como professor, né, visitante na Universidade Católica Portuguesa, desenvolvendo um trabalho sobre o uso não problemático de drogas. E nesse ano de 2018, eu pude observar e tive contato com pessoas que estavam utilizando, né, determinadas, fazendo uso, né, terapêutico e medicinal de cannabis, e observei nessas populações, nessas pessoas, uma importância, quer dizer, a importância como essa planta está melhorando a vida de pessoas que estavam enfermas. E o que é importante a gente observar né, em relação à questão da cannabis é justamente que em Portugal, além das pessoas em alguns momentos precisarem sair do país para conseguir, né, a prescrição médica e também conseguir o produto, né, e em 2018 a regulação fez com que essas pessoas não precisassem mais sair do país para conseguir, no caso, a cannabis, né, os produtos da cannabis, o CBD e outros canabinoides. Mas a questão que era importante e que em 2018, né, a partir da lei de 2018 em Portugal, não resolveu justamente o acesso de pessoas a essa
a determinados os produtos, né? E muitas pessoas continuam plantando ainda, fazendo óleo de forma ainda ilegal, manipulando muitas vezes de maneira, né, não apropriada, né? Ou seja, né, eu acho que nós precisamos não somente regular o uso e o plantio, mas também darmos acesso às pessoas a adquirirem ou até produzirem o próprio uso pessoal, como o doutor Denis já colocou aí, porque a importação é muito cara. Para isso, acho que há necessidade de mais informação e educação, como o próprio doutor Denis já colocou aí, ou seja, da forma de manipulação, e para isso sabemos, precisamos de leis, de políticas. Bom, e uma questão que eu queria colocar aqui, e para mim é importante estar colocando isso, é uma política compensatória para quem sofreu perseguições com a atividade de plantios ilegais, né? Nesse tempo, né, em que a gente está trabalhando essa questão, ainda, onde o plantio de cannabis ainda é ilegal. O doutor Denis, no final da sua apresentação, ele colocou uma questão importante, que é a questão das cooperativas, né? E observo que, né, em alguns países está havendo, países que têm regularizado, inclusive na Califórnia tem acontecido isso, que é justamente a utilização de pessoas que até então estavam de forma ilegal fazendo cultivo, é a incorporação dessas pessoas no cultivo legal, né? Eu vou desenvolver um pouco isso mais à frente, né? E é importante também observar isso, né? Hoje, no mundo, milhões de pessoas sobrevivem dos plantios ilícitos. Precisamos retirar, acho que essas pessoas da clandestinidade do crime, explorarmos o potencial de plantas como a cannabis, a papoula e a própria folha de coca, como a gente sabe também que tem um grande potencial terapêutico, mas no caso específico do Brasil, não é aquilo que a gente tem discutido mais, porque, né, a folha de coca nós não temos cultivo, né, no Brasil, e o Brasil parece que não tem condições, né, significativas para estar sendo explorada. Bom, a discussão sobre a regulação do plantio de cannabis, né, não tem pensado, então, em incorporar ao cultivo legal pessoas que estão sendo criminalizadas e melhorar as vidas também dessas pessoas, né? Acho que nós precisamos incorporar esse debate, né? A cannabis é uma planta que ainda não temos o domínio do seu cultivo, e quando eu digo isso, né, não, logicamente, não a engenharia, a engenharia, a agronomia, mas principalmente porque temos muitas, né, não há um domínio social do cultivo, né, da planta, né? Bom, e eu quero concentrar principalmente a minha fala, né, no plantio ilícito de cannabis no Brasil. Eu trabalho há 15 anos com o impacto justamente dos plantios ilícitos no Brasil sobre indivíduos, grupos de população, e esse é um problema social grave, porque é uma junção, uma miríade de fatores que se destacam e que colocam trabalhadores rurais em situação de vulnerabilidade. O plantio ilícito no mundo se dá principalmente em áreas onde a agricultura tradicional tem graves problemas para se desenvolver, seja pela falta de incentivos governamentais, seja por problemas ambientais, como a seca, que é o caso também no Brasil, quer dizer, a região onde você tem maior desenvolvimento, né, de cannabis, justamente uma região seca, seja por questão de escoamento da produção ou ainda de exploração de trabalho, como é o caso do Lesoto, como é o caso do Marrocos, né, e do Paraguai, e também no caso da Birmânia, né, no caso da plantação de papoula. Bom, não há como dissociar, então, o envolvimento, né, com plantios, com as dificuldades de desenvolver plantios agrícolas tradicionais. É muito interessante, né, alguns países como o Lesoto e a Birmânia, você tem, na verdade, uma relação que se estabelece entre o cultivo legal e o ilegal, né? Ou seja, pessoas que plantam legalmente também plantam de forma ilegal. Ou seja, muitas vezes, né, o financiamento do cultivo legal se dá principalmente por cultivos ilegais, né? Ele acaba aparecendo como aquilo que se chama de cultivo de compensação, né? Bom, o plantio de cannabis no Brasil é antigo, a gente sabe disso. O seu início se dá como iniciativa estatal, né, no século XVIII, né, de trazer justamente a semente para fins, né, para produtos, né, com a produção do cânhamo, mas é nos anos 40 que tem início uma ação mais sistemática de combate, né? Nesse momento, a coordenação era da área de saúde, por meio das ações coordenadas pela Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes. No entanto, é nos anos 80 e 90 que há um adensamento da produção e uma consequente maior repressão, né? Logicamente, esse período é o período de maior demanda, né? E no Brasil você começa a justamente produzir mais, né? Bem, a Operação Mandacaru é um marco importante pelos recursos humanos que mobilizou, não só humanos e financeiros, e por inaugurar ações mais sistemáticas de repressão.
a gente tem, nesse momento, então, nos anos 90, uma organização, né, do governo federal, né, para justamente aumentar a repressão. Então, ao longo das décadas de 90, 2000, né, e também nos anos 2010, né, anualmente a Polícia Federal, a gente sabe disso, faz ações contínuas de erradicar uma quantidade significativa, né, de pés de cannabis, que varia entre 800 mil a 1.200.000 pés, né, por ano. Logicamente que tem anos que isso ultrapassa e tem anos que é menor, mas, em média, fica entre 800 mil a 1.200.000 pés de cannabis. E, apesar de todo o esforço repressivo, o plantio continua na região, né? A gente tem observado isso, quer dizer, e tem acontecido um outro fenômeno que eu vou mostrar aqui no mapa, que é justamente o que tem acontecido em áreas onde você tem uma repressão maior do plantio de algumas substâncias psicoativas ou de plantas, e você acaba fazendo o espalhamento, então, em áreas que até então não era cultivável. O que está acontecendo no Brasil, por exemplo, no Piauí, que está fora daquilo que se chama, né, vulgarmente, de polígono da maconha, o Piauí passa também a ter uma quantidade maior de plantio, porque você tem aí um espalhamento, né, da produção, né? Bom, a região, então, do Vale do São Francisco, do Brasil, é a região que mais desenvolve, né, que mais desenvolveu, né, o cultivo ilegal, né, da cannabis sativa, né, ou da cannabis de uma forma geral. Bom, essa região apresenta características muito próximas a de outros países onde há dificuldade de desenvolvimento da agricultura, né, familiar e outros tipos de agricultura, de pequenos agricultores. Principalmente, né, em relação, né, a ser uma área cujas condições ambientais são difíceis, né, onde nós temos também a dificuldade, né, de haver financiamento, inclusive de outros produtos agrícolas, né, e também há uma dificuldade imensa, né, do pequeno agricultor, né, de conseguir ter uma certa autonomia para, inclusive, conseguir os seus próprios recursos. Bom, essa região apresenta, então, essas características, né, e no nosso trabalho a gente ficou 4 formas, né, de envolvimento e de plantio, ou seja, aí eu estou falando de questões mais econômicas, ou seja, o sistema de meieiro, né, que a gente conhece, ou seja, né, onde há alguém que financia uma parte que planta e depois é vendido e é repartido, né, os recursos que conseguiram ser adquiridos com a venda. A questão também nesse plantio em relação também à questão que existe em outras agriculturas onde essa forma de plantio, ou seja, quem planta não tem, na verdade, não tem controle sobre o preço final, né? Então, o sistema de meieiro é um sistema, né, que é plantado por assalariamento. As pessoas são contratadas, e principalmente nas áreas, né, onde são mais cultivadas, que é nas ilhas do Rio São Francisco, e também, né, em áreas públicas, né, a Caatinga, e o que acarreta um problema ambiental também um pouco grave, porque os plantios são geralmente feitos em áreas, né, áreas do governo ou áreas de preservação, né, e na Caatinga você tem um número significativo de plantio, e também em relação a essas áreas do Rio São Francisco, onde hoje, por causa também, né, de uma maior repressão de monitoramento satélite que a Polícia Federal faz, são áreas que são mais utilizadas pela dificuldade maior de repressão, e também houve um outro elemento, né, que é importante ser observado, que é justamente a diminuição do plantio, que é justamente para dificultar o monitoramento satélite dessas plantias. Bom, a maioria dos envolvidos nesse plantio são homens, devido às condições precárias dos acampamentos. As pessoas permanecem nos acampamentos entre 3 a 5 meses, dependendo de uma série de fatores. Hoje, por causa também da maior repressão e também, né, de um planejamento da Polícia Federal de reprimir justamente na época da colheita, para criar um prejuízo maior, né, para quem está financiando, houve uma diminuição, porque houve a utilização de produtos, né, de fertilizantes químicos, que diminuiu também o ciclo, que pode ser de 2 a 3 meses, dependendo de uma série de fatores, né?
Bom, as mulheres têm uma participação importante, né, porque elas fazem a feira, ou seja, geralmente elas compram, né, os produtos que vão ser consumidos nesse tempo todo, então elas vão e voltam. Algumas permanecem também como agricultoras, mas, na verdade, né, não é essa a principal função. Mas na agricultura familiar é justamente ela que faz a separação da planta macho e da planta fêmea, né? Essa é uma característica importante, porque com o aumento da repressão, né, você teve uma pulverização. Então, você tem cada vez pessoas plantando em terrenos menores para justamente dificultar essa produção. E a repressão também levou a um outro elemento muito importante, que é justamente a diminuição, né, aumento de pessoas que até então não estavam no processo produtivo, como pessoas ligadas à agricultura familiar, mas que têm uma série de dificuldades também de sobreviver com a agricultura comum. Né, é interessante observar, né, que no plantio tem poucas mulheres, mas elas têm uma importância muito grande. E, diferentemente, por exemplo, do tráfico, onde elas geralmente estão na ponta, elas são mais preservadas. Essa é uma característica social importante, né? Bom, então, o que a gente pode dizer é o seguinte: ou diminuiu o número de envolvidos, diminuíram as prisões, porque se na Operação Mandacaru teve mais de 200 e tantas prisões, você, ao longo do tempo, né, que é uma adaptação também ao processo repressivo, você tem cada vez menos pessoas presas, e muitos processos são processos sem autores, ou seja, quando a polícia chega, só tem um plantio e não tem pessoas, né, trabalhando naquela, né, ou seja, estão ali fazendo o cultivo da planta. Aumentou a participação de pessoas que produzem em menor escala, né, ou seja, pulverizou-se, pessoas em menor escala passam a também fazer parte do processo. E a estratégia de reprimir da polícia, né, próxima ao período de colheita, não tem sido tão suficiente, quer dizer, é importante, quer dizer, diminuiu, mas não é tão suficiente. Eu queria apresentar ali agora uma tabela. Bom, vou falando aqui já. Bom, na verdade, Enquanto a tabela mostra... colocar a tabela, eu convido o deputado Paulo para assumir os trabalhos, já que ele é o coordenador da frente. Não. Bom, por favor, teu Paulo. Tá bom. Enquanto sai a tabela, não sei se já houve aqui o pronunciamento de boas-vindas ao deputado Osmar Terra, que retorna a esse parlamento depois de cumprir, se não me engano, 3 anos de mandato de ministro. Então, volta para esta comissão e saudamos a sua presença aqui nesta comissão. A tabela está lá. Se quiser um microfone sem fio, tem um microfone sem fio? Se você quiser ficar de pé. Tá. Está então um pouco aqui. Foi bem. A gente pode ver, por exemplo, no ano 2005, né, a gente teve 2 operações da Polícia Federal e 1.822.000 pés de cannabis que foram erradicadas. Aí, o ano seguinte, 2006, houve um aumento também passou a ser 2 milhões. 2007 diminuiu significativamente, mas também só teve uma operação, né, da Polícia Federal.
2008, 3, né? E por aí vai, né? 2009, 1.600.000, né? 2010, 1 milhão. E é interessante observar, então, quer dizer, ao longo de 13 anos, aí vocês podem ver aí um número, né? Ao longo de 13 anos, praticamente, né, o número de pés, se a gente observar bem, né, eu fiz o levantamento de 2005 a 2017, a gente pode observar que no ano 2005 foi 1.822.000, né, e em 2017, em 4 operações, 1.800.000. Ou seja, apesar de todo o esforço, né, que tem sido feito, não há né, significativamente uma diminuição do plantio naquela região, apesar de todos os esforços que têm sido feitos de repressão. O próximo. E aqui é um mapinha mostrando que essa região, né, quer dizer, mais concentrada aqui, onde tem né, a cor marrom ali, é justamente onde são as cidades onde são encontrados mais pés de cannabis, né, e no em volta você pode ver que vai diminuindo, né, e o que é interessante mostrar é que em outras regiões, no caso aqui é o estado da Bahia, essa linha aqui mais ou menos é a divisão do estado da Bahia e Pernambuco, você passa a ter, de 2016 também, áreas onde você tem plantios, e aí eu estou falando, logicamente, de plantios ilegais, não de plantios legais, né? Mostrando justamente né, como duas questões que a tabela mostra e também o mapa, né? Não diminuiu significativamente, né, o número de plantios, né, erradicados, continua basicamente o mesmo, e o número de pés, e a repressão leva também a um espraiamento, né, também da produção, né? Ou seja, precisamos não somente regular o uso do plantio, mas também darmos acesso às pessoas a adquirirem, né? E eu queria finalizar, então, já que o meu tempo já está aqui um pouco esgotado, chamar a atenção para alguns aspectos que acho que a gente precisa discutir, e isso significativamente. A regulação da cannabis precisa trazer as pessoas que podem produzir de forma ilegal para o plantio legal. Esses milhões de pés que são erradicados e queimados podem se tornar produto para fins medicinais, logicamente, respeitado uma série de questões técnicas, né, do cultivo e tal. Essa região pode se tornar um polo importante de produção de cannabis, como cooperativa de trabalhadores rurais, né, em uma região seca, com sérios problemas para o desenvolvimento da agricultura familiar e de pequena escala, porque a cannabis pode, então, se tornar um produto fundamental. Eu acredito que a cannabis pode salvar muitas vidas, seja para os fins terapêuticos e medicinais, como a gente sabe que tem acontecido no mundo, seja tornando um importante produto agrícola, melhorando a qualidade de vida dessa região. Pode deixar de ser a erva do diabo, como alguns chamam, para ser a planta da vida. Tá? Então, encerro aqui a minha. Muito obrigado, Paulo Fraga, que é cientista social. E agora eu passo a palavra Encerrou. Bom, então, tendo em vista o encerramento das falas, eu vou passar a palavra ao ilustre relator, deputado Luciano Dutti. Mas antes, deputado Luciano Dutti, dizer que a comissão esteve ontem na Paraíba, e nós fomos visitar na Paraíba 3 atores dessa temática. O primeiro ator foi um grupo de familiares. E o que me impressionou nesse grupo de familiares foi a apresentação pela mãe Sheila e pelo pai Felipe de um menino chamado Pedro, que há 5 anos atrás ele andava de cadeira de rodas e não conseguia firmar o pescoço. E ontem, na reunião, o Pedro veio caminhando na nossa direção, e hoje o Pedro ele tinha 40 convulsões por dia, 40 convulsões por dia. E o Pedro veio caminhando na nossa direção, e a mãe disse que ele começa já a iniciar a fala. Então, esse foi a primeira experiência. Eu até quero trazer essa família aqui, porque ela, pelo sufoco que viveu, ela passou a ajudar inúmeras famílias e criar uma associação de pacientes que ali discutem, se ajudam e que têm obtido inúmeros
ganhos em qualidade de vida, mas a imagem que ficou mais forte na minha cabeça foi desse menino Pedro Américo, que inclusive ele foi a capa do jornal de João Pessoa do domingo, coincidentemente, do Correio de João Pessoa, o Correio da Paraíba. Então, essa foi a primeira experiência. A segunda experiência que tivemos foi conhecer o procurador federal da Paraíba, José Godoy, que foi aquele que entrou com ação na Justiça para o plantio, para a produção de medicamentos para os pacientes. E esse procurador ele teve um papel importantíssimo, porque, creio eu, a Paraíba hoje é o lugar onde mais avançada é a experiência associativa para tratamento de pacientes que requerem medicamentos à base de cannabis. E a terceira grande experiência foi a Abrace. A Abrace é uma associação, e essa associação ela tem um plantio autorizado, um plantio que é todo rastreado, da semente até o produto final, e desse plantio é extraído o óleo. Esse óleo é testado em laboratório, que diz a quantidade de canabidiol, a quantidade de THC e a qualidade desse produto, e eles têm oferecido aos pacientes do Brasil inteiro. Portanto, a Abrace tem sido o lugar que no Brasil se oferece em mais larga escala. Tem associações, tem uma associação aqui em Brasília, que inclusive o general Vilas Boas se utiliza desse medicamento, e tem uma associação em São Paulo e tem outras associações. É no DF, Brasília. Eu falei... Tá. Bom, e a Abrace, então, foi uma outra experiência muito importante, e essa associação de pacientes tem uma retaguarda da Universidade Federal da Paraíba, na área de farmácia, bioquímica, etc., que os orienta. Então, tem uma orientação científica, e a Universidade Federal da Paraíba já tem uma cadeira na medicina de uso de canabinoides, né? Então, eu estive lá, nós tivemos o deputado Luciano Dutti, que certamente é a pessoa muito importante que vai nos oferecer o relatório. Esteve também o deputado Eduardo Costa e o deputado Pedro Cunha Lima. O deputado Pedro Cunha Lima é paraibano, também conhecedor desta experiência. E eu saí de lá muito assim impressionado com a grandeza dessa experiência e o número de pacientes que se utilizam destas associações, né? Então, eu passo a palavra para o deputado Luciano Dutti para as suas palavras. Bom, boa tarde a todos, cumprimentando o nosso presidente, deputado Paulo Teixeira, deputada Angela Minha, Osmar Terras, doutor Zacarias, cumprimentando também a todos os apresentadores aqui, o Denis, o Rangel e o Fraga, né, dizer assim que é uma satisfação tê-los aqui, cada um com a sua visão, com a sua opinião, né, e também deixar assim, eu particularmente divirjo de algumas opiniões colocadas aqui durante as apresentações. Né, eu tenho uma ideia muito próxima àquilo que o Ministério da Agricultura pensa em relação a este assunto. Já está já tem algumas questões que esta comissão já tem
definido ao longo das audiências públicas que foram ocorrendo ao longo dos últimos meses. A primeira questão que nós tratamos desde o início, que nós não vamos tratar nesta comissão, a questão da pauta de costumes, que envolve o uso recreativo ou o uso adulto. Esta comissão não vai tratar deste assunto, isso não vai fazer parte do nosso relatório. A segunda questão, plantio ilegal. Plantio ilegal não é um problema desta comissão, também no meu entendimento. Isso é um problema da Polícia Federal ou de outros segmentos do setor de segurança. Também nós não vamos estar tratando no nosso relatório dessa situação. E também a questão do plantio individual, que nós não vamos estar também tratando no nosso relatório. Nós vamos estar tratando do uso medicamentoso, do uso medicinal e de outros usos possíveis que a planta nos permite, que é o cosmético, o veterinário, o industrial e a pesquisa, que é fundamental nesse processo todo para que possa realmente estar desenvolvendo medicamentos e produtos de qualidade que sejam realmente eficientes. Então, o nosso relatório vai ter como base esse conceito básico, que eu acho que é aquele que atende principalmente aos pacientes. É diferente de outros países que regulamentaram, fizeram a sua lei com outras premissas, como o uso recreativo no Uruguai, que foi a principal premissa do Uruguai, ou a Colômbia, para a regularização dos plantios ilegais. Aqui no Brasil, toda a discussão nossa começou pelos pacientes. E a condução nossa vai ser na linha de conduzir esse processo via a demanda dos pacientes. Então, eu entendo assim que a gente vai precisar muito do apoio, Rangel, do Ministério da Agricultura nesse processo, porque a Embrapa tem uma história fantástica. A agricultura do Brasil é uma agricultura que não deixa a dever nada para o mundo. Muita gente quer, muitos países que nós visitamos, inclusive com o presidente Paulo Teixeira, querem que a gente fique restrito à RDC da Anvisa, que permite a produção de medicamento no Brasil, mas com o produto importado, fazendo com que a gente não desenvolva o processo no nosso país, e sim eles importando o produto, porque a partir do momento que o Brasil começar realmente a plantar e a produzir, esses países perdem totalmente o mercado, e, com certeza, o Brasil vai ser o grande expoente mundial desse processo todo, porque nós temos uma capacidade tecnológica muito grande na questão da agricultura, do plantio, das cultivares, enfim, o Brasil está muito na frente disso. Então, eu, da minha parte, sim, queria agradecer muito, não tenho nenhuma pergunta para fazer no momento, mas agradecer muito a presença de todos vocês aqui e deixar passar de volta a palavra para o presidente para conduzir essa reunião. Obrigado, deputado Luciano Dutti. E passo, então, a palavra ao deputado inscrito Osmar Terra. Bem, eu queria primeiro agradecer aí a recepção, né, que tanto a nossa deputada Ângela Min, pessoa que eu admiro muito pela sua história de gestão pública e de protagonismo em políticas públicas voltadas para saúde, para a primeira infância. Queria agradecer ao deputado Paulo Teixeira, né, pelas palavras aí de saudação. Dizer que eu fiz questão de estar aqui nessa comissão para acompanhar os trabalhos, que é uma área que eu me dedico há muito tempo, né, que é a questão das drogas. E acho que nós temos muito a contribuir com o debate, né? É claro que eu vejo aqui na mesa uma predominância, né, uma grande maioria aqui das pessoas que estão participando do lobby a favor da liberação das drogas, que é natural, até porque faz parte do debate. Inclusive, o doutor Paulo Fraga propondo aí a plantio de cocaína, da folha da coca, da papoula, que produz a heroína, né, o ópio. Então, eu acho que realmente é um debate que precisa ser feito. Já foi feito mais de uma vez aqui no Congresso, não é novidade também esse debate aqui. Nós aprovamos já uma lei, temos uma lei aprovada no Congresso Nacional contra
qualquer tipo de plantio ou de produção de drogas ilícitas, consideradas ilícitas, né? Então, eu acho que é uma discussão que também é muito importante. Eu acho que nós temos que nos basear em evidências científicas, né, sobre o efeito que isso tem na vida das pessoas individualmente, da sociedade, né? Eu vejo muita preocupação em visitar associações de famílias que têm crianças de doenças raras, que têm crises convulsivas e que o canabidiol pode ter algum efeito. Eu acho importante, em nenhum momento eu descarto do ponto de vista científico se tem efeito maior em alguns casos, raros casos, né, de convulsão. O canabidiol ele tem que ser garantido como medicamento, não plantar maconha, nem distribuir óleo de maconha para ninguém, né? Tem que ser garantido, inclusive porque o canabidiol está sendo sintetizado já, sem precisar da planta, né, da maconha. Então, eu acho que tem que ter evidência científica disso, né? Também vejo que a maconha tem 480 substâncias, né? Grande maioria dessas substâncias produz danos irreversíveis, danos incuráveis, né, no cérebro humano. E eu estou me baseando em evidências científicas, né? Inclusive, é o maior fator de desencadeamento de psicoses, no caso da esquizofrenia, né, de retardo mental, né, de falta de capacidade laboral, inclusive, das pessoas que usam durante um longo tempo, né? A maconha é a droga que afeta o maior número de receptores cerebrais, né, inclusive com dano importante e definitivo, né, nesses receptores. Então, eu vejo que é importante a gente discutir, mas não só ouvir as mães de doenças raras, ouvir as mães que perderam os filhos para as drogas, ouvir as mães que seus filhos começaram a usar maconha e ficaram esquizofrênicos, e estão, inclusive, interditados judicialmente, porque não podem mais fazer nada ao longo da sua vida. São doenças incuráveis, tanto a dependência química, quanto a esquizofrenia, quanto o dano mental que a maconha causa, o retardo que ela causa a longo prazo no cérebro humano. E o que nós estamos discutindo aqui é se vamos liberar o plantio ou não, se isso é um remédio importante ou não, né? Eu acho que tudo que for a papoula, ela tem um subproduto, né, que é a morfina, que é separado como uma molécula e é usado em casos muito específicos. O deputado Dutti sabe disso, que é meu colega médico também, a gente tem essa vivência, né? E ninguém propõe plantar papoula, nem produzir ópio, nem heroína para poder aliviar a dor extrema que causa uma doença grave, como um câncer, né? Ou um dano grave, como os casos de indicação da morfina, né? Também a cocaína tem derivados, todos têm derivados que podem ser usados de alguma forma, do ponto de vista medicinal. Isso não justifica o plantio em grande escala da cocaína no Brasil, nem justifica o plantio em grande escala da papoula, muito menos da maconha, né? Que todas produzem danos, inclusive a maconha, tida como uma droga leve, é uma droga pesada, porque de todas as drogas, a que causa mais dano ao cérebro a longo prazo, a médio e a longo prazo. Então, eu acho que é um debate interessante de fazer. Eu não sei se o doutor Luiz Eduardo está falando em nome do Ministério da Agricultura ou é o seu nome. Vim em nome do Ministério da Agricultura. O senhor está, então, dizendo que o Ministério da Agricultura está disposto a apoiar o plantio da maconha. É isso que eu ouvi. Exatamente o contrário. Eu ouvi. O Ministério da Agricultura, como membro do governo federal, não está com isso em pauta da discussão. O cultivo mas o senhor defendeu a possibilidade, né? O senhor defendeu a possibilidade. É por isso que eu entendi mal. Então, eu acho que nós temos que ter aqui uma discussão sobre evidências científicas, sobre danos. E eu sugiro, eu vou encaminhar para a mesa uma solicitação, em vez de ouvir só o pessoal, só o lobby pró-droga, que se ouça também as pessoas, as mães. Eu vou encaminhar uma lista aqui de entidades onde tem associadas mães que têm seus filhos esquizofrênicos por causa da maconha, ou que têm dano, ou que perderam seus filhos por causa da maconha. Vamos ouvir as mães todas do Brasil, não vamos ouvir só algumas de filhos de doenças raras que estão sendo
atrás das quais está se escondendo o lobby todo de liberação das drogas no Brasil, né? Então, eu acho que é hora da gente fazer esse debate aberto, claro, né, sem subterfúgios. Não, eu estou só preocupado com a maconha medicinal. Quem está preocupado com a maconha medicinal ou com alguma substância medicinal que possa ter na maconha, não propõe plantio em grande escala da maconha, né? E não propõe a liberação do plantio de drogas no Brasil. Então, eu acho que está na hora da gente fazer um debate aqui, claro, sem subterfúgio, sem se esconder atrás do desespero de algumas famílias que estão sendo enganadas, que elas podiam estar tomando o remédio e está muito bem, se for o caso do efeito maior do remédio, nesses casos raros também. Eu quero aceitar o debate com o ilustre deputado, agora deputado, até então ministro Osmar Terra. Em primeiro lugar, dizer, ministro Osmar Terra, que o uso medicinal da cannabis foi previsto na lei de 2006. Então, é legal. Acho que há um equívoco em dizer que não é legal. Na verdade, há uma omissão parlamentar em deixar 14 anos sem regulamentar a lei de drogas. A lei de drogas proíbe usos e exceptua o uso medicinal. Em 2006, o Brasil já discutia isso. 14 anos de atraso e outros que querem atrasar ainda mais esse debate. Em segundo lugar, dizer, deputado, que se tem apologia de drogas, etc., é desmerecer esta comissão. Essa comissão é uma comissão que está regulamentando o uso medicinal da cannabis. Em terceiro lugar, dizer que aqui trouxemos posições contrárias. E na evolução do debate, vi muitas pessoas que vieram aqui indicadas, inclusive pelo seu suplente, que vieram aqui defender a posição contrária e que, durante o debate, defenderam a posição favorável. Me lembro de uma cientista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está de Vossa Excelência, indicada pelo seu suplente que aqui o representava. Ela veio aqui com a posição contrária, porque trouxemos em todas as sessões posições contrárias. E ela, ao chegar aqui, disse, eu sou favorável se for para o uso medicinal e se for para um uso seguro, dentro das regras médicas. Evidências científicas. Trouxemos aqui inúmeros cientistas brasileiros. Aliás, o Brasil é um dos países que mais publica artigos sobre o uso medicinal. O Brasil é um dos países que mais publica, ainda que nos Estados Unidos esse tema esteja regulamentado, no Canadá esse tema esteja regulamentado, na Colômbia esteja regulamentado, no México, no Uruguai. Ora, falta evidência científica aos Estados Unidos para regulamentar? Falta evidência científica ao Canadá para regulamentar? Falta evidência científica para a Suíça para regulamentar? Para o Uruguai? Para Israel, que é um país de um espectro político mais conservador, regulamentar? Não falta. A ciência validou o uso medicinal para inúmeras questões de saúde. Inúmeros pacientes. Pacientes com Alzheimer, pacientes com Parkinson, pacientes com dores crônicas, crianças com inúmeras convulsões e outras doenças validadas pela ciência. A ciência esteve aqui nesta comissão. E, por último, o que nós estamos aqui a discutir é, o Brasil já reconheceu na lei de 2006, já reconheceu o valor terapêutico, medicinal, porque a própria Anvisa, no governo que Vossa Excelência serviu, aprovou o uso medicinal. Portanto, a Anvisa validou o uso medicinal. O que nós estamos a discutir aqui é o plantio de maneira segura, de maneira protegida, para que o Brasil não tenha que importar esses componentes para a fabricação de medicamentos. O Brasil não tem tamanho para importar matéria-prima
Brasil tem tamanho para ter uma indústria nacional. E, por último, é quase que eu dizer aos pacientes brasileiros, olha, esperem, aguardem. Se um dia tiver um sintético, então vocês terão um medicamento. Nós temos que discutir com hoje, com agora e com o imediato. O que está validado para a ciência, a rastreabilidade desta produção, desde a semente até a produção. Eu não ouvi a fala do representante do Ministério da Agricultura. Agora, o Brasil tem terra e pode, sim, quando se trata de uma planta com componentes psicoativos, fazer o plantio com segurança externa, como nós vimos no mundo inteiro. Segurança de lugares seguros, guardas privadas, câmeras, rastreabilidade. E quando se trata de planta sem psicoativo, que pode ser usada na alimentação ou na indústria, porque tem ômega 3, ou para a produção de cosméticos, não precisa ter segurança, porque a planta não é psicoativa. Na Suíça, veio aqui o representante da OMS que nos disse que é um plantio aberto, porque não é uma planta psicoativa. Estados Unidos também. Portanto, esse debate, deputado, nós precisamos afastar dele os fantasmas. Os fantasmas. E, segundo, dar ao Brasil o status de um país que olha para frente e que pensa numa indústria farmacêutica potente, que pesquisa nas universidades. E, na nossa opinião, o Brasil só está 14 anos atrasado em relação à sua própria lei, que é a lei de 2006. A lei de drogas no Brasil regulamentou e disse o seguinte, exceto para fins medicinais. E ficou para pesquisa. E ficou 14 anos, deputado, sem regulamentar tal matéria. Por isso que eu quero, em defesa dessa comissão, já que Vossa Excelência não pôde participar do conjunto, mas o vosso suplente, deputado que esteve aqui conosco, Gaúcho, ele indicou uma série de cientistas, vieram todos aqui, veio gente do Conselho Federal de Medicina, a OMS esteve aqui, a Organização Mundial de Saúde, que é uma referência para o mundo inteiro, a OMS esteve aqui dizendo o seguinte, agora, no mês de março, eles fariam uma revisão da normativa sobre esse tema na OMS. Na OMS. Portanto, eu queria que a gente aqui se colocasse dentro do debate que está sendo feito. Como disse tão bem o deputado Luciano Dutti, esta comissão não está debruçada sobre o uso pessoal, o uso adulto. Essa comissão está debruçada sobre o uso medicinal. E não só estamos ouvindo as mães, ainda que nos comova. A última reunião que tivemos aqui, um parlamentar sentou aqui, o senhor se lembra, e ele disse, olha, eu nunca tive interesse nisso, nunca despertei meu interesse nisso, mas eu peço, se regimentalmente for me permitido, que me permita que a minha assessora fale. E ela veio falar de uma situação da mãe, assessora desta casa, que tem Alzheimer e o quão a doença dela consumia a energia familiar porque eles não tinham solução. Deputado Luiz. E aí ela fez um depoimento tão lindo que mostrou que teve um efeito muito positivo para a mãe e para a família, que são aqueles que acompanham. Portanto, é nesses marcos que nós queremos trabalhar, nos marcos de um debate elevado à altura, com divergências, né, mas retirando temas e aspectos que não estão aqui. Toda reunião aqui, eu só no mês de março, que nós organizamos a agenda a trazer outras figuras, mas até agora era um a favor, um contra, um favor, um contra. E nós chegamos aqui à conclusão que os que vinham aqui discutir contra se puseram a favor.
Até um promotor de São Paulo que teve aqui, que eu perguntei, mas nesse caso, o que o senhor faz? Ele fala, eu peço o remédio, eu peço o medicamento. Portanto, eu queria trazer essa reflexão, tendo em vista que o senhor, voltando a essa casa, certamente, eu tinha certeza, o dia que vi que o senhor voltaria para a Câmara, eu logo estávamos juntos, né, Luciano? Eu falei, nós vamos ter a ilustre companhia agora, deputado Osmar Terra. E, nesse sentido, que eu queria colocar para o debate. E termino dizendo o seguinte, o meu sentimento nesta casa é que a experiência das pessoas com pacientes no país, essa experiência tem convencido muitos membros desta casa em relação a esse tema com a seriedade que ele merece. Eu estou vendo o deputado Osmar Terra pedindo a palavra, eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado. Eu acho que nós temos que estabelecer aqui assim, o nível de discussão que deve ser feito. Eu concordo com o deputado que tem prós e contras, tem debates, tem... eu posso lhe dizer com certeza que na área médica 90% dos profissionais são contra, 10% são a favor da liberação, não só da cannabis, das drogas de uma maneira geral, né? Mas a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina são muito bem posicionados contra, né, qualquer tipo de liberação, de plantio. Permite uma parte? Não. O representante do Conselho Federal de Medicina diz que eles estão refazendo a norma no Conselho Federal de Medicina. Sim, para ser mais rigorosa. Não. Para ser mais liberal. Vamos discutir isso, vamos discutir adiante. O que eu quero dizer é o seguinte, deputado, nós não temos, presidente, eu não tenho nenhuma restrição a se ter um medicamento que faça efeito que possa ter origem na planta da maconha, como pode ter origem, inclusive, em outras plantas. O canabidiol não existe só na maconha, né? Essa substância tem que ser garantida para a população. Não é ficar esperando. Essa substância tem que estar garantida hoje pelo Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde tem que bancar esse tratamento. Uma coisa é isso, é garantir o tratamento para as pessoas. Outra coisa é se esconder atrás da necessidade de tratamento das pessoas para liberar o plantio em grande escala da maconha e depois das outras drogas, que isso é o primeiro passo. É óbvio que é o primeiro passo. A mesma justificativa que se tem para liberar o plantio da maconha medicinal vai se ter para liberar o plantio da papoula, para liberar o plantio da cocaína, da folha da coca. É o mesmo. Mas tem uma substância que pode ter efeito medicinal, né? Agora, vamos ver qual é o estrago que essa substância, que essas plantas e os seus produtos causam na sociedade. Os milhões de brasileiros que hoje estão completamente fora do mercado de trabalho, fora de qualquer responsabilidade social, por estarem usando, e os milhões que morrem, né, por estarem usando drogas numa escala gigantesca. É difícil, como está agora, e eu acho que essa dificuldade ela existe porque foram décadas de omissão dos governos em relação a essa questão das drogas, então não existe uma política, agora com o presidente Bolsonaro, foi estabelecida uma política nacional sobre drogas, clara, e foi aprovada a lei, hoje nós temos uma nova lei sobre drogas, né, que mantém textos da lei de 2006, mas avançou, inclusive, na questão do tratamento involuntário, das pessoas que estão numa situação de aguda, né, de intoxicação aguda pelo consumo de drogas. Eu entendo que hoje é possível, hoje existem medicamentos, importados ou não. O que a Anvisa fez foi validar que existam medicamentos na farmácia. A Anvisa não autorizou o uso de óleo de maconha, não autorizou o uso da planta da maconha, de chá de maconha, de cigarro de maconha para fazer tratamento de ninguém, né? E eu sou favorável a ter substâncias que tenham efeito medicinal comprovado. Comprovado. Tem que ter ciência nesse negócio. É científico. Então, se tem efeito, tem que ser garantido pelo Sistema Único de Saúde. Ponto. Agora, usar isso, que existem pessoas precisando, para legalizar toda a cadeia
produtiva, é fora de controle. Não se controla mais nada no consumo de drogas Deputado, no Brasil. se a Anvisa regulamentou esse medicamento, ela não considera efeito medicinal? Não, a Anvisa não regulamentou óleo de maconha. Não regulamentou. O canabidiol já estava regulamentado, Paulo. Já estava regulamentado, já tinha sido autorizado pela Anvisa. Isso aí não tem problema nenhum. O canabidiol não tem problema nenhum. Eu estou dizendo é a maconha. São 480 substâncias que causam danos irreversíveis nas pessoas. É isso que vocês estão querendo liberar. E propiciar um plantio em grande escala no Brasil. Se proibido já é um problema, imagina liberando. O plantio... Deixa eu só terminar, deputado. Então, eu acho que nós temos que ter... Porque tenta-se uma naturalização. Eu vejo aqui o Paulo Fraga falando como se fosse uma coisa natural o plantio da maconha. A produção, nós temos que nos preocupar com os produtores. Parece que está tudo... Isso tudo é ilegal. Isso tudo não tem base nenhuma. Isso é caso de polícia. Como disse o próprio Luciano Dutti aqui, o nosso relator. Isso é caso de polícia. Não é caso de achar bonito. Tá legal. O que nós estamos discutindo aqui, o seu discurso, deputado Paulo Teixeira, tenta naturalizar. Nos Estados Unidos está regulamentado, está se plantando. Os Estados Unidos têm estados que estão autorizando o plantio, mas o governo americano não autoriza. O Canadá e o Uruguai não têm base científica? Não tem base científica. Me provem que tem base científica. Me provem que tem. O Uruguai está lá, diz que o Mujica legalizou, fez toda a campanha para legalizar a maconha, dizendo que ia reduzir a violência. Nunca o Uruguai teve tantos homicídios, teve tão violento, tanto tráfico de droga como tem agora. O cara fica na esquina, a farmácia vendendo maconha do Estado e o cara na esquina vendendo a maconha mais barata com efeito maior. O tráfico nunca teve tão grande no Uruguai como está agora. É isso que vocês estão querendo para o Brasil? É isso que está se querendo trazer para o Brasil? Essa é a discussão que nós estamos fazendo, deputado. Nós estamos fazendo. Para cada país, tem que ter garantido gratuitamente. Quem não pode pagar tem que ter garantido. O Sistema Único de Saúde é para isso. E digo mais, para cada país que vocês disserem, não, estamos regulando, eles estão liberando, eu falo de 10 países e países adiantados que proíbem. Vai plantar um pé de maconha no Japão, vai plantar um pé de maconha na Suécia, onde é que vai parar? Porque eles sabem o sofrimento que foi isso. O Japão teve as drogas legais durante todo o período da guerra e sofreu muito com isso, e teve que tomar medidas duras para controlar o tráfico e para controlar a desagregação social que a droga causa. Então, nós estamos tratando eu acho que nós estamos tratando de coisas, todas estão interrelacionadas. Só ele terminar e eu passo para o deputado Luciano Dutti. Nós estamos falando de coisas totalmente diferentes, eu acho. Porque a gente está tratando de um assunto aqui, que é a questão do uso medicinal, o medicamentoso, regulamentado pela Anvisa, que vai seguir todas as normas já bem definidas da questão de registro de medicamento. Nós não estamos tratando do uso recreativo, do plantio clandestino, do plantio ilegal, para que a pessoa possa comprar. A Anvisa não legalizou o plantio. Não legalizou porque Vossa Excelência operou para não legalizar. E esta casa não pensa como Vossa Excelência. Vamos ver. Não, nós vamos ver no voto. Vamos ver no voto. Não dessa comissão, no voto do plenário. No plenário. Sim. Mas o seguinte, eu acho que nós temos que ter um bom senso aqui do que nós estamos falando, porque nós estamos falando de coisas diferentes. O senhor trata de um assunto, traz um assunto para a pauta, que é o uso da maconha, da cocaína, como droga ilegal, ilícita. Não, mas nós não estamos falando isso. Acho que me cabe apresentar um relatório aqui. Tem um presidente que conduz os trabalhos, conduz de forma muito brilhante, tem diversos deputados que participam dessa comissão, se posicionam nessa comissão a favor ou contra, mas ninguém está fazendo um discurso de levar um discurso para um lado quando o assunto está sendo discutido desse outro lado aqui. Então, nós estamos tratando esse assunto de uma forma muito séria, muito apropriada daquilo que nós estamos fazendo. Eu entendo muito bem quando você diz, mas você faz um discurso, deputado, no sentido de estar levantando uma outra bandeira. Eu entendo assim, as pessoas, as famílias que têm filhos usuários de droga. Esse é um assunto que não está sendo tratado aqui. Nós estamos tratando das outras famílias que têm pacientes que demandam do uso do medicamento para poder melhorar a sua qualidade de vida. Então, são assuntos diferentes. E nós não estamos aqui também para
fazer discurso para jogar para a torcida. A gente não está jogando aqui para uma determinada torcida. Nós estamos jogando para uma população de uma forma que nós não estamos jogando para a torcida, nós estamos jogando para a população que mais precisa desse medicamento. E isso, hoje tem 50 países que fazem e regulamentaram toda a questão do uso medicamentoso e do uso industrial, do uso veterinário, do uso cosmético, de produtos à base de CBD, com 0 THC, e produtos medicamentosos, somente os produtos medicamentosos que têm um THC superior a 0,3. Somente isso. E nada mais do que isso, e nada mais do que a Anvisa tem hoje regulamentado na sua RDC. A única coisa que nós queremos é possibilitar abrir essa situação para as pesquisas, que são fundamentais no Brasil. Não tem como você fazer pesquisa sem você ter a produção do insumo da matéria-prima no Brasil, como também não tem como desenvolver uma indústria forte sem você ter a produção do insumo aqui no Brasil de uma forma muito bem controlada, com a participação do Ministério da Agricultura, com a participação do Ministério da Justiça, com a participação da Anvisa. Acho que, com todo esse segmento, ninguém vai querer fazer um plantio seguro, caríssimo, que não é barato, indoor, para você vender baseado na esquina. Né? Acho que uma indústria farmacêutica ou um produtor que vai fornecer essa indústria não vai produzir para fabricar baseado para vender para qualquer um aí por qualquer preço, por preço de banana. Né? Então, eu acho que nós estamos muito bem seguros daquilo que nós queremos e tenho certeza que nós vamos avançar e aprovar aqui, na comissão, e vamos aprovar também no plenário. Eu só queria dialogar aqui no seguinte sentido. Em primeiro lugar, a Anvisa ela aprovou medicamentos que são extraídos da cannabis, inclusive com THC. Não bastasse isso, hoje tem um remédio nas farmácias com THC chamado Mevatil e que custa a bagatela de R$ 2.800. Ora, o Brasil não pode plantar para uso medicinal, com plantas rastreadas, como é o caso que a gente viu no Uruguai, na Colômbia, e ontem em João Pessoa, plantas todas com número, controladas, e o controle e a rastreabilidade da semente até o produto final. É disso que se trata. Fora disso, é desviar o assunto. Fora disso, é tentar contaminar o assunto. Fora disso, é tentar impedir que o Brasil desenvolva uma indústria farmacêutica para essa finalidade. Bom, se o Brasil pode produzir medicamentos à base de cannabis, por que o Brasil tem que importar o extrato? Por quê? Qual o sentido? Os outros países não têm uma legislação igualmente preocupados em ter o controle e não ter desvio para outros usos que não medicinal? Tem. O Uruguai tem. A Colômbia tem. Os plantios são sempre, quando tem alguma substância psicoativa, são sempre plantios seguros, rastreados, controlados. E não há um relato de desvio. Um relato de desvio. Um sequer. Portanto, nós entendemos que esse é o debate desta comissão. Eu creio que outros poderão aqui debater outros assuntos. Aliás, não nos cabe censurar quem vem aqui defender posição XYZ. Não nos cabe censurar aqui quem vem aqui defender a posição contrária. Não nos cabe defender aqui, censurar quem vem aqui defender uma outra posição que não seja objeto de estudo desta comissão. Não nos cabe censurar. Agora, nós vamos conduzir para esses usos relatados pelo deputado Luciano Dutti. O uso medicinal para as famílias brasileiras, num sistema de saúde que tem 200 milhões de pessoas que se utilizam desse sistema de saúde gratuitamente. Nós vamos fazer uma regulação para o uso, para a produção de cosméticos, porque essa planta tem componentes que ajudam em algumas doenças de pele. Nós vamos conduzir essa comissão para o uso veterinário,
para a pesquisa, para o uso industrial e para o plantio seguro. O plantio extremamente seguro. Agora, todo outro debate que se queira fazer fica por conta de quem quer fazê-lo. Agora, o que nós não podemos é admitir ser acusados de, num debate de um tipo, querer conduzir para o debate de outro tipo, depois de alguém ausente não poder acompanhar, não poder ter ido numa missão, não poder conversar com os membros para dizer qual é o objeto do relatório, né? E, por último, deputado, nós estamos entendendo que o Brasil deu um pequeno passo. Nós trouxemos aqui por 2 vezes o ex-presidente da Anvisa. Foi deputado nessa casa, foi presidente da Anvisa. E saudamos o pequeno passo. Ele gostaria de ter dado um passo ainda maior, mas não pôde dá-lo porque ele sofreu uma série de constrangimentos para não fazê-lo. E foi derrotado no seu voto porque foram modificados membros da Anvisa durante o período de votação para que o resultado não fosse aquele que ele desejava, tá certo? Portanto, nós estamos aqui nesse plano de debate. Agora, nós achamos que o Brasil precisa avançar no tema medicinal e o controle dessa substância para esta finalidade. E o paciente brasileiro precisa ter esse tipo de trabalho. E, por último, dizer o seguinte, eu tenho uma lista, e vou, inclusive, pedir para a minha assessoria colocar essa lista no nosso site. Eu tenho uma lista de centenas de médicos prescritores no Brasil. E eu não poderia desqualificar o trabalho desses médicos prescritores. São médicos da maior qualidade, do maior nível intelectual, do maior preparo, e são médicos que estão podendo atender muitos brasileiros, não é? Então, posto desta forma, eu queria, então, conceder mais um minuto ao sua, não chamaria de tréplica, mas é uma réplica ao Dutti, então, para depois nós encerrarmos, senhor deputado. Tá bom, eu vou procurar ser breve aqui, deputado. Só queria dizer o seguinte, existe não dá para separar as coisas. Nós estamos vivendo um momento de um grande esforço para a legalização das drogas no Brasil. O lobby econômico poderosíssimo faz propaganda aberta na Folha de São Paulo, páginas inteiras da Folha de São Paulo, umas disfarçadas de reportagem, outras com o nome das empresas canadenses, empresas californianas, americanas, e até acionistas aqui do Brasil também estão investindo muito nisso, né? Apostando na liberação, né? Esse assunto, por exemplo, na Folha de São Paulo tem a Verde Med, acho que é o nome da empresa, ela diz que cura tudo. Ela cura câncer, a maconha cura câncer, cura tudo. Eu me lembro de numa época que tinha propaganda do brócolis, que o brócolis curava tudo, né? Isso aí não é ciência, deputado. Isso aí é interesse econômico poderoso, fortíssimo, inclusive no plantio, na produção em grande escala, né? Eu acho que isso não é uma coisa que interessa à sociedade brasileira, né? E para terminar, eu acho que assim, essa naturalização, que está tudo sendo legalizado, que só o Brasil que tem uma posição, não, o Brasil tem uma posição afinada com 90% das nações do mundo, inclusive nações muito mais adiantadas do que as que liberaram a droga, né? E eu posso dizer que essa confusão proposital que se fez em relação à Anvisa, que a Anvisa liberou, se faz um jogo de palavras, deputado Zacarias. Se diz cannabis e canabidiol. Não, liberou a cannabis. Mas o canabidiol... Não, o canabidiol, mas a cannabis, né? A cannabis, vamos deixar claro aqui, são 480 substâncias que causam danos irreversíveis ao cérebro humano, né? O consumo continuado causa danos irreversíveis ao cérebro humano. O canabidiol não causa dano ao cérebro e pode ser uma substância utilizada e tem que ser garantida. Não importa o preço agora, tem que ser garantida para quem realmente precisa. Agora, tem que ser diagnosticado e baseado em evidência científica, se precisa, porque 98% das pessoas que têm convulsão, que têm epilepsia no Brasil, têm um efeito muito melhor com os medicamentos tradicionais que com o canabidiol.
Obrigado. Bom, eu só queria dizer, para concluir agora, eu queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, eu não tenho conhecimento de lobbies feitos por empresa junto a essa comissão. Eu tenho conhecimento de famílias de pacientes que têm nos pedido com muita força para regulamentar esse feito. Isso que nos comove. Ninguém aqui está cuidando de interesse econômico. Nós estamos cuidando de pacientes que precisam ser tratados e que ter a sua saúde atendida. Epilepsia refratária, me parece que é um nome de uma epilepsia refratária aos medicamentos disponíveis. E, portanto, são pessoas que passam a ter o tratamento com resposta, com a cannabis. Né? É o que nós aprendemos aqui no... Não é canabidiol apenas. Porque o que nós aprendemos aqui também é que essas substâncias combinadas, muitas vezes, elas dão a resposta para as doenças em particular. O quantitativo dessas substâncias dentro do medicamento, às vezes, tem que ter uma resposta individual. E é por isso que o Uruguai agora regulamentou o trabalho das farmácias de manipulação. É por isso que a Colômbia também regulamentou o trabalho das farmácias de manipulação. E o Brasil produz medicamentos de tarja preta. Mas não é porque ele produz medicamentos de tarja preta que tem um comércio de medicamentos de tarja preta. Porque o Brasil é bom em regulação, um dos países melhores em regulação. Vejam como é a regulação que o Brasil faz de uma série de componentes químicos. Então, nós estamos entendendo que aqui uma regulamentação séria vai dar ao brasileiro o acesso. E, por último, nós temos também o uso industrial de uma planta que não tem psicoativos e que pode ter um resultado agrícola. Então, saudamos, sem nenhum tipo de constrangimento, o Ministério da Agricultura aqui presente, as opiniões, já que nós vivemos num país com liberdade de expressão. Portanto, eu gostaria de agradecer a todas e todos e convidar para a próxima reunião, na próxima semana, no dia 10/3/2020, terça-feira, às 14 horas, no plenário 3 do anexo 2 da Câmara dos Deputados, com a seguinte pauta: audiência pública ainda sobre o tema: o potencial brasileiro para o cultivo da cannabis sativa. Convido a todos a participarem desse debate. Está encerrada a presente sessão.